A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, o setor família pediu a mim para apresentar o tema da Semana Nacional da Família deste ano e que serve para todos nós e ilumina a todos nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já foi feita a oração, já se pediu a ação do Espírito Santo, pedindo assim neste dia da Assunção de Maria, pedimos também a intercessão de Nossa Senhora. Por isso eu convido a todos agora a rezar um Ave Maria, pedindo que a Virgem Santíssima, ela que foi elevada ao céu de corpo e alma, possa interceder por todos nós, por nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, como eu disse, foi pedido a mim de aprofundar o tema da Semana Nacional da Família para essa 4ª jornada diocesana da família aqui na nossa diocese. Ontem, pedindo oração e rezando já na Santa Missa por esse encontro, por essa jornada, eu lembrei aos meus paroquianos lá de São José em Joaquim Nabuco o quanto este encontro era querido e estava no coração do nosso bispo diocesano, Dom Henrique. Então, de saudosa memória e de presença ainda tão viva e tão próxima entre nós, recordamos assim o carinho de Dom Henrique por todas as famílias. Então vamos lá, tema deste ano, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de começar lendo o trecho de Josué, do livro de Josué, que fala exatamente sobre isso. Lá em Josué, capítulo 24, eu lerei dos versículos 15 ao 18 para ajudar na nossa compreensão. Porém, do capítulo, versículo 14 ao 18. Agora, pois, temei a Javé e servi-o na perfeição e na fidelidade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito, e servi a Javé. Porém, se não vos parece bem servir a Javé, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos a Javé. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar Javé para servir a outros deuses. Javé, nosso Deus, é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes grandes sinais diante dos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Javé expulsou de diante de nós todos os povos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos a Javé, pois Ele é nosso Deus. Assim, meus irmãos e irmãs, estamos diante desta opção, desta escolha apresentada por Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de escutar. Para podermos compreender bem, é necessário percebermos todo o contexto. Vejam, Josué vai relembrar o que Deus fez pelo seu povo. Primeiro nós temos que lembrar, Deus escolheu um povo para chamar de seu. Aqueles que eram não povo, Deus chamou de seu povo. Os cercou de cuidado, de carinho, de atenção. Fez com eles a aliança. Foi conduzindo o povo e fez com que eles saíssem da terra da escravidão, do Egito, das mãos do faraó, para levá-los à terra prometida. Nós todos sabemos disso.
Assim, olhando o povo de Deus, nós vamos dizer: o povo de Deus tem uma história. Como meus irmãos e irmãs, eu e você temos uma história. A sua família, a minha família tem uma história. O povo de Deus, o povo eleito tem uma história. Deus agiu na vida daquele povo. Por isso nós poderíamos hoje nos perguntar assim: diante de Deus, quem sou eu? Qual é a minha história? Qual é a ação de Deus na minha vida? E a história da minha família? E a minha história no meio da minha família? Como Deus agiu? O que Deus fez? O que Deus faz em favor de cada um de nós? Olhar a história do povo de Deus, olhar a história da salvação, é perceber a ação de Deus na vida daqueles que Ele escolheu. Como escolheu a mim, como escolheu a você, como escolheu a sua família. Assim, meus irmãos e irmãs, esse trecho do livro de Josué que nós acabamos de escutar faz com que a gente lembre uma coisa também. Moisés tirou o povo das mãos do faraó e começou a conduzir o povo para entrar na terra prometida. Porém, nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida com o povo. Moisés vislumbrou, viu a terra de longe, mas não entrou. Quem vai entrar com o povo é Josué. Vejam, a Josué foi dada a missão de introduzir o povo de Deus na terra prometida. Assim, em Siquém, reúnem-se todas as tribos de Israel e é feita uma releitura da história do povo de Deus, passando por Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, que foi enviado para libertar o povo das mãos do faraó. Lembra-se a travessia do Mar Vermelho e a chegada à terra prometida. Agora é hora de fazer uma escolha, mas essa escolha tem que ser livre, essa escolha tem que ser consciente. Essa escolha não pode ser forçada, porque Deus não nos obriga nem nos força nada. Deus nos chama, Deus nos escolhe, mas a resposta tem que ser de cada um de nós. Nós percebemos isso também diante desse texto que nós ouvimos de Josué. Josué vai fazer uma escolha. Ele não fala sozinho, ele fala pela sua família. Em nome da sua família, a escolha de Josué é muito clara. Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De forma livre, de forma espontânea, com consciência, com fé. Não é obrigado. A escolha de Josué é livre. Então nós podemos já trazer para nós: a sua escolha é livre? A minha escolha é livre? Se for forçada, deixou de ser escolha. Não pode ser obrigado. Deus nos chama. O chamado é de Deus. A resposta é nossa. Nós escolhemos. Assim, meus irmãos e irmãs, essa é a escolha de Josué. Num mundo que tenta destruir as famílias, que prega os pseudo-valores, que tenta colocar na vida e na cabeça das pessoas que tudo é família, a igreja parece João Batista, uma voz gritando no deserto. Mas a igreja continuará gritando, defendendo os ideais e os valores da família, porque isso é o que agrada a Deus. Isso é o que Deus quer e espera de cada um de nós. Muito bem. Diante de tudo isso que nós passamos, desse contexto que nós enfrentamos, agora eu também pergunto: e você? E a sua família? A quem nós queremos servir? Precisamos fazer uma escolha, e essa escolha tem que ser consciente. Trata-se assim, meus irmãos e irmãs, de escolher o serviço a Deus, de optar pela fidelidade à sua palavra, cumprir seus mandamentos. A resposta do povo de Deus, primeiro veio a resposta de Josué: eu e minha casa. É uma resposta decidida, é uma resposta firme, é uma resposta de fé, como deve ser a nossa, como deve ser a sua resposta na sua família. Em meio a um mundo que tenta destruir, acabar e aniquilar com a família, nós temos que ser aqueles que nos levantamos e temos essa mesma coragem, esta mesma fé, esta mesma disponibilidade de Josué para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Em meio às tempestades e dificuldades deste mundo que tenta acabar com tudo que a igreja nos ensina, nós nos levantamos dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Depois da escolha de Josué, é bonito porque nós também nos deparamos com a escolha do povo. Vejam, a resposta do povo de Deus a Josué é também decidida: nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. É uma resposta bonita, mas olha, meus irmãos e irmãs,
parecem tão decididos, parecem tão firmes, mas nós sabemos que não vai ser bem assim não. Ao longo dessa caminhada do povo de Deus, quantas vezes esse povo vai quebrar a aliança, vai voltar atrás, vai virar as costas para Deus? Deus não desiste do seu povo, como Deus não desiste de nós, como Deus não desiste das nossas famílias. Deus nunca desiste daqueles a quem Ele ama. E nós somos amados por Deus, amados, escolhidos, e por isso mesmo devemos nos deixar guiar por Deus e fazer a escolha por Ele. Quantos voltaram atrás? Quantos disseram sim, um passo para frente, e deram 2 para trás? Mas Deus nunca desistiu. Deus continuou indo atrás, Deus continua chamando. Deus é assim, meus irmãos e irmãs. Deus não desiste de nós. Assim, Ele envia mensageiros, chama, vai atrás, escolhe, dá outra chance, pode dar a possibilidade de recomeçar. Diante de Deus é tão interessante, porque a gente pode recomeçar 1, 2, 10, tantas vezes. Nós deveríamos ser capazes de fazer uma escolha para a vida toda, mas as nossas fragilidades humanas muitas vezes levam a gente a tropeçar e a cair ao longo do caminho. Vejam, lembremos sempre, meus irmãos e irmãs, depois de tantos mensageiros, Deus envia o seu próprio Filho. E agora a aliança é eterna, porque a aliança é no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Agora essa aliança não é mais quebrada, porque Cristo não quebra a aliança. Olhamos para nós, olhamos para nossas vidas, a gente quebra até promessa que a gente faz. Quantas vezes? A gente olha para Cristo e a gente diz: quantas vezes Cristo quebrou? A aliança feita foi para sempre. É uma aliança eterna, porque foi feita no sangue do Filho eterno. Assim, meus irmãos e irmãs, lembremos disso. Jesus morreu pregado na cruz para nos conceder vida. Jesus quis nascer no meio de uma família. O Senhor escolheu uma família. Olha, meus irmãos e irmãs, quando a gente olha para Jesus, a gente poderia muito bem dizer assim: Ele é Deus, Ele pode tudo. É igual eu estava dizendo hoje na homilia da Assunção da Virgem Maria. Vejam, Deus quer, Deus pode, Deus faz. É uma coisa tão simples: Deus quer, Deus pode, Deus faz. Por exemplo, rapidamente sobre a Assunção. Deus quis elevar a sua mãe ao céu, quis. Nosso Senhor Jesus Cristo quis levar a Virgem Maria ao céu, quis. Ele pode, Ele fez. Pronto, Deus quer, Deus pode, Deus faz. Assim é nosso Senhor. Pronto. Vejam, meus irmãos e irmãs, então sendo assim, Jesus poderia já ter nascido com 33 anos, já ter vindo ao mundo com 33 anos. Jesus poderia até nem ter escolhido morrer na cruz, mas Jesus quis nascer no meio de uma família. Deus quis escolher a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho. Deus quis escolher São José para ser o pai adotivo de Jesus. Pronto. Deus quis que seu filho nascesse no meio de uma família. Assim, meus irmãos e irmãs, a família tem a sua origem naquele mesmo amor com que o Criador abraça o mundo criado. E Deus viu que tudo era bom. E depois de criar o homem, Deus viu que tudo era muito bom. Assim, meus irmãos e irmãs, Deus envia seu Filho Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enviou o seu Filho unigênito, que deu a vida por nós. O Filho unigênito entra na história. Jesus, Deus encarnado, veio habitar no meio dos homens, para conviver com os homens, para que os homens aprendessem a conviver com Deus. Imaginemos então a graça daquele lar de Nazaré, a graça da Virgem Maria e de São José, por dizer assim: nós temos Deus dentro de casa. Olha, meus irmãos e irmãs, isso é uma dádiva, isso é um dom. Mas isso também deveria partir de cada um de nós, deveria partir das nossas famílias. Nós todos também deveríamos dizer: eu tenho Deus na minha casa, eu tenho Deus na minha família. Porque em tudo que eu vou fazer, eu não esqueço de pedir a presença dEle. Eu não esqueço de orientar os meus filhos, de guiar os meus filhos para o bem. Olha, meus irmãos e irmãs, como eu ia dizer, como a gente olha assim, eu fico imaginando como tanta coisa mudou, tanta coisa evoluiu, é verdade, tanta coisa boa acontece no mundo, mas também quanta coisa a gente vai perdendo de vista. Vocês já devem ter ouvido isso em outras palestras, mas eu vou agora repetir. Este mundo em que nós vivemos
tenta nos colocar tantas coisas na cabeça, e uma delas é a gente perder a sacralidade da família, é a gente perder a importância que o pai e a mãe têm na nossa vida. Vejam, meus irmãos e irmãs, muitos de vocês que estão agora acompanhando, assistindo, são daquele tempo que provavelmente pedia a bênção ao pai e à mãe para tanta coisa. Era para sair de casa, era chegando em casa, era antes de dormir, era quando acordava. Misericórdia, se eu ligasse para minha mãe e não pedisse a bênção, ela mesmo já ia logo dizendo: cadê a bênção, hein? Hoje em dia parece que se tornou antigo, os pais não ensinam mais. Não, padre, a gente manda, mas ele não quer, ele não diz. Insista. Você é mãe, você é pai. Por que você está perdendo sua autoridade dentro de casa? Porque está acontecendo uma inversão de valores tão grande que parece que agora os filhos é que querem orientar os pais, quando na verdade os pais devem orientar os filhos. Por que isso está se perdendo de vista? Eu escutei outro dia uma jovem pedindo a bênção à mãe. Ela fez até assim: que milagre é esse, hein? Mas meus irmãos e irmãs, que milagre! Isso deveria ser tão presente na vida. Vejam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é necessário que a gente resgate urgentemente os valores e os ideais cristãos que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa história. Pois bem, meus irmãos e irmãs, então vejam, voltando, Jesus nasceu no meio de uma família. Nasceu da Virgem Maria, toda santa. Fez-se semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Que beleza aquele evangelho da anunciação, não é? Lá em Lucas, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Nossa Senhora está pronta para constituir família com São José. E ali Deus envia o seu anjo, o seu mensageiro. E depois de esclarecer tudo a Virgem Maria, a resposta dela: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Naquela hora Maria estava dizendo: eu servirei ao Senhor. Nós também somos convidados a dizer: eu servirei ao Senhor. Quando José não estava compreendendo muito bem as coisas, quando José descobre que Maria está grávida e o filho não é dele, o que é que José pensa? Em fugir, abandonar Maria? Vejam, o anjo aparece em sonho e vai esclarecer tudo a José. José, quando acorda, faz como o anjo mandou. José estava dizendo: eu servirei ao Senhor. Unindo-se em matrimônio com a Virgem Maria, aceitando viver naquela união onde Deus reinava naquela família, Maria e José estão dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. A família foi sempre considerada a primeira e fundamental expressão da natureza social do homem. Por isso, a família é realmente uma comunidade de pessoas que vivem juntas e que por isso mesmo devem viver em comunhão. Um homem e uma mulher que se unem, que estabelecem uma família, que geram filhos, e os filhos por eles gerados, aqui está o desafio, deveriam consolidar tal aliança que, inspirando-se na comunhão, na união do pai e da mãe, deveriam refletir isso na sua vida e, olhando para os pais, estabelecerem também o ideal para dizer: eu quero ter uma família. Como meu pai e minha mãe estabeleceram uma família, eu também quero ter uma família. Agora, meus irmãos e irmãs, é necessário que tenham para isso os corações e os pensamentos voltados para Deus, para aquele Deus que nos escolhe, para aquele Deus que nos ama. E é necessário que assim a gente possa repetir constantemente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somente as pessoas, somente o ser humano é capaz de pronunciar tais palavras. Somente o ser humano é capaz de fazer uma escolha como essa. Os animais não podem escolher isso. Eles não têm uso da razão. O ser humano pode. E essa escolha tem que ser firme. Essa escolha tem que ser na fé. E uma das marcas, uma das características que ajuda a família a permanecer unida é a vida de oração. Muito bem, aí agora eu pergunto: você reza? Você reza com a sua família? Vejam outra tristeza no mundo em que nós vivemos. As pessoas não têm vergonha de fazer o que não presta. As pessoas não têm vergonha de se vestir mal. As pessoas não têm vergonha de andar com aquelas roupas que se baixam, meu Deus do céu. As pessoas não têm vergonha de andarem quase nuas,
Mas as pessoas têm vergonha de rezar. A hora do almoço, cada um faz seu prato, um senta-se na frente da televisão, o outro se senta até na mesa, bota o bendito do celular do lado, pronto, vai até comendo e mexendo no celular, Coragem de rezar não se tem. O pior é isso, tem-se vergonha de rezar, vergonha. Meus irmãos e irmãs, será que a gente não está precisando fazer uma revisão de vida séria e profunda? Você reza em família? Você reza com a sua família? Eu passei um desafio lá na minha paróquia outro dia, simples. Eu disse assim, olhe, aos casais, às famílias, comecei pelas crianças, porque às vezes é bom começar com as crianças, porque vocês podem olhar, viu, às vezes as crianças evangelizam os pais. Os filhos às vezes evangelizam os pais, porque está tudo invertido, né? Os pais deveriam evangelizar os filhos. Às vezes acontece o contrário, os filhos evangelizam os pais. Eu comecei reensinando as crianças a me pedirem a bênção. As crianças começaram, os adultos acharam bonito. Hoje todo mundo na minha paróquia gosta de pedir a bênção. Louvado seja Deus. Fui para as crianças, numa missa das crianças. O desafio, começar a rezar antes das refeições. Nós somos cristãos parecendo que vivemos como pagãos. Aí é uma pergunta simples. Você reza antes da refeição? Não, padre, eu faço ali o sinal da cruz. Sim, por que faz o sinal da cruz e não tem coragem de rezar alto? Por que você não reza com sua família? Não, padre, porque eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De fazer o bem? Olha que coisa doida. Vergonha de fazer o que é bom. Vergonha de chamar um palavrão não se tem. De desejar o mal ao outro não se tem. De sair de qualquer jeito na rua não se tem. Mas de sentar na mesa e rezar como família se tem. Por quê? Por que ter vergonha de rezar? Então vejam, meus irmãos e irmãs, comecei com isso. E todo domingo eu perguntava às crianças, rezar, quem rezou, levante a mão. Quem rezou, levante a mão. Eu dei um intervalo de tempo, depois comecei a dizer, muito bem, agora eu vou também perguntar aos adultos, quem lembrou de rezar, levante a mão. Pronto, aí eu olhava para a igreja, fazia vergonha. As crianças levantavam as mãos, e cadê os pais? Cadê os adultos? Era um levantado de mão assim, que eu nem sei, parece que estava colado aqui no peito. Insisti. Comecei a dizer aos meninos, lembrem aos pais, lembrem em casa. Hoje em dia é uma beleza. Tantos pais chegaram para me dizer, olha padre, se eu não me lembrar de rezar, eu não tenho nem como esquecer, porque meu filho lembra. Meu filho diz assim, lembra o que padre Geraldo disse, é para rezar. Que maravilha. Ontem eu escutei um testemunho tão interessante. Uma pessoa me procurou e disse que sentou-se à mesa e começou a refeição, e o neto cruzou os braços. Ô meu filho, aí a avó olhou para o menino e disse assim, você não vai comer não? Vou não, que vocês não rezaram ainda, que nem como mandou o padre Geraldo. Aí a avó olhou para o marido, para o avô e disse assim, está vendo? Olha quem está nos ensinando. Vejam, meus irmãos e irmãs, coisas boas a gente não pode ter vergonha de fazer. A gente não pode ter vergonha de dizer que é família. A gente tem que levar esse ideal onde quer que a gente vá. Eu não posso ter vergonha de ser padre. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu sou padre. Você é família, eu tenho família, você constituiu família. Então não tenha vergonha dos ideais não, meus irmãos e irmãs, do que a igreja nos ensina. E essa oração que a gente faz em casa, que a gente faz em família, eu lembro que na minha casa, a minha e meu irmão, a primeira oração que a gente aprendia simples, nossa mãe nos ensinava, Mãezinha do Céu. Era a primeira oração que a gente aprendia quando era criança. Vejam, meus irmãos e irmãs, precisamos resgatar tudo isso, porque a oração é ação de graças, é louvor a Deus, é pedido de perdão, de súplica, é invocar a Deus. Em cada uma dessas formas, a oração da família tem muito o que dizer a Deus. Você tem tanto para pedir, você tem tanto para agradecer, como família e em família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu matrimônio.
Está tudo indo bem, louvado seja Deus. Está passando por provações, louvado seja Deus. Está passando por uma crise no matrimônio, louvado seja Deus. Mas bote logo em oração, não demore não, não espere não. Às vezes se fica empurrando as coisas. Não, a gente tem que tentar resolver logo. A gente não pode demorar muito tempo não, meus irmãos e irmãs. É que nem aquele evangelho do domingo passado. Vocês lembram que Pedro caminha sobre as águas? Vejam, Pedro ali olha, pensa que é um fantasma. Está lá em Mateus capítulo 14. Pedro olha, Jesus está ali caminhando sobre as águas, vendo o aperreio dos discípulos, para ter certeza que é Jesus, porque Jesus disse: coragem, não tenham medo, sou eu. Pedro grita de lá do barco: se és tu, manda que eu vá aí ao teu encontro. Jesus olha para Pedro e simplesmente diz assim: vem. Pedro começa a caminhar com os olhos fixos em Jesus. E vejam, enquanto Pedro tem os olhos fixos em Jesus, Pedro não afunda. Quando bate o vento, quando a onda se agita, Pedro fica com medo do vento, daquela profundidade do mar. Pedro olha para os lados, Pedro começa a afundar, desviou o olhar de Jesus. A nossa família passa por crises quando a gente perde o foco, quando a gente perde de vista Jesus. As ondas agitadas do mundo em que a gente vive, o vento contrário que bate em nós e que quer acabar com a nossa família. Quando bate em nós que a gente olha, que a gente esqueceu de olhar para Jesus, a gente começa a afundar. Lembram o grito de Pedro? Eu acho extraordinário, porque eu digo, não é um grito, é uma oração. Pedro vai e diz assim: Senhor, salva-me. Imediatamente começou a afundar, Pedro grita: Senhor, salva-me. Jesus vai lá, estende a mão, um homem fraco na fé, e tira Pedro. Vejam, meus irmãos e irmãs, quando a gente estiver passando por algum aperreio, alguma provação, alguma preocupação na nossa família, a gente tem que fazer como Pedro. Não é esperar não, é gritar logo: Senhor, salva-me. Olha, meus irmãos e irmãs, vejam no mundo que nós vivemos, quantas luzes e quantas trevas, quantas ondas agitadas tentando acabar e destruir com a família. Olha, meus irmãos e irmãs, vejam algumas sombras, algumas dificuldades nesse mundo da vida que nós vivemos, que tenta destruir a família. Vejam, uma concepção teórica e prática da concepção dos maridos, gerando graves ambiguidades acerca da relação de autoridade. Empurra para um, empurra para outro. Às vezes o filho vai pedir uma coisa à mãe, ela peça a seu pai. Vai pedir ao pai, peça a sua mãe. Meu Deus do céu, se a mãe der uma ordem, o pai deve concordar. Se o pai der uma ordem, a mãe deve concordar. Aí joga para o outro. Isso é uma crise. Isso é uma crise sobre a relação de autoridade em família. Olha a outra, meus irmãos e irmãs, a inversão. Os filhos não é combinando, não é conversando, é simplesmente mandando nos pais. Eu fico para não viver quando a gente se depara com pais que têm medo de filhos. Meu Deus do céu, em que mundo a gente está vivendo? Os pais terem medo dos filhos. Não, padre, porque se eu disser ele quebra tudo. Dá vontade não vou dizer não, mas dá vontade de dizer: quebre a cara dele. Não vou dizer isso não, viu? Esqueçam. Mas é só para dizer assim: vejam, meus irmãos e irmãs, que não pode estar mandando bater nos filhos não, de jeito nenhum. É só para dizer assim, às vezes parece uma revolta dentro de nós, porque a gente está perdendo de vista tudo que é importante para nós. Olhem outra coisa, a praga do aborto é uma sombra terrível sobre a família. As esterilizações, uma verdadeira cultura contraceptiva. Olha outra coisa, casais, famílias que abrem mão de ter filho, aí preferem criar um cachorro, um gato. Aí cria o cachorro como se fosse gente. Olha, meus irmãos e irmãs, deve ter todo o cuidado e carinho do mundo com os animais, está certo. Agora, bicho é bicho, gente é gente. Cuidado que a gente não pode misturar as coisas não. Cada um no seu devido lugar. Então, ao invés de ter filhos, não, padre, porque ter filho dá muito trabalho, porque vai gastar muito, porque depois vem escola, saúde.
Aí pega também, gasta um monte de dinheiro com os animais. Meus irmãos e irmãs, olha quantas sombras no mundo em que nós vivemos. Mas louvado seja Deus, também encontramos tantas luzes, meus irmãos e irmãs. A liberdade das pessoas, a atenção e o cuidado na relação em família, entre o marido, entre os filhos, a relação, a procriação de forma consciente, uma procriação com responsabilidade sobre a educação dos filhos, o desenvolvimento de relações fraternas, amigas, onde um está presente na vida do outro, a redescoberta cada vez maior da importância que a família, que a igreja tem na vida da família, porque até porque a família é chamada de igreja doméstica. Nesses tempos de pandemia, onde os recursos que nós tivemos foi fazer transmissões de missa via internet, redes sociais, tanta coisa, nós colocamos tanto isso em evidência. Nossa família é uma igreja doméstica. Nossa família deve ser marcada por um povo que reza. Vejam, há uma frase que às vezes eu gosto de dizer que é de Tertuliano. Tertuliano dizia assim: os peixes nadam, as aves voam e os homens rezam. Então, meus irmãos e irmãs, isso é uma marca que deve ser nossa. Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus é um povo que reza. Pois bem, meus irmãos e irmãs, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus inscreveu no coração do homem a sua vocação. Deus quis que o homem constituísse família. Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma companheira. Deus apresentou para nós os ideais de ser família. Tudo isso porque Deus nos ama, porque Deus ama seu povo. Não viremos as costas para o Senhor. Estejamos sempre com o olhar fixo em Jesus. Para que você, para que nós, para que o seu matrimônio, para que a sua família, para que nós cristãos, para que nós católicos sejamos capazes de edificar a igreja, para que nós possamos dizer com a mesma coragem, disponibilidade e fé de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que a gente possa dizer com fé, com coragem, com disposição: eu e minha família serviremos ao Senhor. A família, meus irmãos e irmãs, é comunidade de vida, é comunidade de amor. E qual é a missão da família neste mundo? Revelar e comunicar o amor de Deus. A gente só dá aquilo que a gente tem. Já imaginou numa família onde não tem amor? Vai dar o quê? A gente só dá aquilo que a gente tem. A família que vive no amor, que procura viver no amor, também transmite amor aos seus filhos. Por isso, meus irmãos e irmãs, não esqueçamos nunca disso. É necessário testemunhar o valor e a importância da família. Nós, cristãos, nós que devemos permanecer firmes na fé, lembremos disso. O Senhor nos quer com Ele, o Senhor nos quer ao seu lado. Lembremos ainda, meus irmãos e irmãs, que do mesmo jeito que Jesus estava presente no lar de Nazaré, Ele deve se fazer presente na sua casa, na sua família, com os seus. Receba Jesus da igreja, leve Jesus ao próximo e mostre a importância de ser família. Esse é o pedido que eu faço a todos vocês. Não desistam da família, não esqueçam os ideais de ser família. Defendam o ser família. Vocês, nós que somos igreja, povo de Deus, mostremos que é possível ser família, ser de igreja e ser feliz. Às vezes as pessoas acham que ser de igreja nos faz infelizes. De jeito nenhum, meus irmãos e irmãs. Nós podemos ser felizes na igreja porque nós temos Deus na nossa vida. Então não perca de vista os ideais, os valores cristãos e a importância da família, e defenda a sua, com os olhos fixos em Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Assim que nós todos possamos lutar por isso, unidos ao Senhor, confiando na graça de Deus e pedindo a intercessão da toda santa Mãe de Deus. Que o lar de Nazaré seja inspiração para todos nós. Deus abençoe.
Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos nós. E eu convido você a terminar dizendo junto comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não diga da boca para fora não, viu? Diga com fé, diga com coragem. Diga junto aí comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora eu vou mudar e vamos dizer assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Digamos: eu e minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e minha família serviremos ao Senhor. Mais forte: eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito obrigado. Amém. Queremos agradecer, por tantas palavras tão profundas, tão edificantes para a família que o Padre Geraldo trouxe para nós nesse domingo, nessa jornada da família.